Bombom Oreo com Nutella é um dos produtos mais vendidos da minha confeitaria há mais de 8 anos e é o produto que você vai aprender junto comigo hoje. Olá, confeiteiras do meu Brasil! Meu nome é Julie Marie, trabalho com confeitaria há mais de 15 anos. Se você ainda não é inscrita no meu canal, já se inscreve logo, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e quer que eu traga mais conteúdos como esse. Dessa vez o escolhido é o Bombom Oreo e eu fiz um vídeo com todos os detalhes para não ficar nenhum tipo de dúvida aí pra você. Quando você estiver assistindo esse vídeo, não deixa de me marcar lá no Instagram, @chefjuliemarie, para eu poder compartilhar e ver que você tá por aí aprendendo. Agora vamos pro passo a passo da receita. A primeira etapa é a gente rechear o nosso Oreo com Nutella. Então aqui eu já abri um pacote de Oreo. Eu gosto sempre de trabalhar por etapas. Então aqui a gente vai abrir todos os biscoitos para vocês verem. Não tem problema agarrar. Não tem problema quebrar, a gente consegue usar todos sem problema nenhum. Esse aqui, inclusive, ó, até bom que aconteça junto com vocês, para depois vocês verem como é que a gente recupera esse biscoito aqui. É chato quando quebra? É chato, mas a gente não vai desperdiçar material. E às vezes, infelizmente, já vem do mercado assim, né? Quebrado. Meu toque, peraí, opa, tá, já tá ao contrário. A gente vai abrir todos aqui para facilitar, porque quando a gente estiver com a Nutella na mão, não dá mais para fazer essa etapa. Principalmente se a Nutella estiver mole. Esse pacote aqui, para me facilitar, veio todo quebrado. Ok. Vamos abrir o último, que tá quebrado também. Achei maravilhoso isso acontecer, porque vai acontecer aí dentro da produção de vocês, então vocês vão ver como que eu soluciono isso pra gente não ter desperdício. Não precisa comer esse Oreo nem jogar fora, tá? A gente vai fazer dele um bombom também. Então aqui eu já tenho os Oreos abertos, agora eu vou pegar a Nutella. Aqui eu já tenho a Nutella dentro do nosso saco de confeitar. Não necessariamente você precisa fazer com bico perlê, mas eu acho que fica mais prático. Então se você é iniciante, utilize o bico perlê. É esse bico redondinho, tá? Que você encontra em qualquer loja de confeitaria. Aqui, só para vocês saberem, a nossa Nutella, ela tá mole, normal. Normalmente ela vem nessa textura, ó, tô até mostrando para vocês. Então, eu vou passar aqui. Por que eu fico com um balde? Porque eu vou precisar ficar limpando esse bico. O ideal aqui é a gente estar com o ar-condicionado bem gelado, deixar essa Nutella dar uma encorpada, uma endurecida, porque fica um pouco mais fácil. Mas às vezes ali na linha de produção, a gente não tem todo esse tempo para ficar esperando a Nutella dar uma encorpada. Então a gente usa ela molinha mesmo. Então agora eu vou tarar minha balança, já tá zerada. Eu vou pegar o biscoito, vou colocar na balança. Agora eu não preciso tarar. Normalmente esse biscoito varia de 9 a 10 gramas e a gente vai chegar até 25 gramas, ou seja, a gente coloca 15 gramas de Nutella no nosso biscoito. Então a gente vai colocar aqui, vai fazer, apertar levemente. Julie, como eu sei a quantidade? Gente, prática. Viu que quase estava caindo? Aí eu já venho com ele para cá, entorno e viro ao contrário. E eu fico com uma mão o tempo inteiro com o Oreo dessa forma, com a Nutella dessa forma, para ela não ficar entornando. No máximo, eu troco ela para a mão esquerda. Fazendo assim devagar, parece trabalhoso, mas quando você pega a prática na linha de produção, você faz isso daqui de olhos fechados. Então, coloquei, ó, deu exatamente 25 gramas. Então, eu já tenho o meu olhar treinado. Normalmente eu acerto, mas vale sempre lembrar que isso aqui é um produto artesanal. Tá tudo bem variar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Então, pode ficar com 24, pode ficar com 26, 27. Acontece. Tanto que lá na parte da precificação, a gente sempre vai jogar a quantidade de Nutella um pouquinho para mais, pra gente nunca errar para menos, porque Nutella não é barato, não é verdade? Então, coloquei a minha Nutella, vou pegar o meu biscoito, vou colocar em cima, dou uma leve apertadinha. E aqui eu vou olhar onde tem mais espaço para eu pegar com a mão. Ó, eu tô vendo que desse lado aqui tá melhor. E aí eu vou trazer pro meu tabuleiro. Ó, eu consigo pegar ele na mão e passar para cá. Durante um tempo, eu já utilizei a minha balança grande. Então, eu colocava esse tabuleiro aqui na minha balança. Com todos os Oreos, eu não precisava ficar transportando. Só que essas balanças grandes profissionais, elas mudam de 5 em 5. Então, eu não achava que tinha uma precisão tão grande quanto a balança menor, tá? Por isso que eu faço dessa forma. Coloquei ele e ali eu vou levar para congelar. Vamos fazer com o biscoito quebrado? Para vocês verem, ó, eu vou pegar ele quebradinho aqui e a gente vai fazer um enxerto, uma montagem. Ó, esse daqui tá com 9. Mais uma vez, pode chegar de pertinho aqui para elas verem. Vou colocar a Nutella levemente, não posso apertar muito porque a Nutella tá mole. Ó, ficou com 26 esse daqui. Vou limpar aqui, vou virar de cabeça para baixo como eu tenho feito
E aqui, gente, ó, a gente vai colocar com cuidado. Vai pegar o outro, que a Nutella, ela funciona como uma colinha, né? Ela gruda. Então, mesmo ele quebradinho, não tem problema. E a gente vai tirar ele daqui e mais uma vez vai colocar no nosso tabuleiro. E bota separadinho, porque se colocar muito grudado, a Nutella gruda, tá? Mais uma vez vou fazer um outro quebrado, vou fazer esse daqui que tá em 4 partes, para vocês verem que é possível a gente recuperar. Normalmente naqueles outros variações como Oreo Surprise, essas coisas assim, a gente não conseguiria usar isso daqui todo quebrado, porque senão a gente não conseguiria banhar ele no chocolate, porque lá você banha o Oreo direto no chocolate. Aqui, como eu faço recheado, a gente consegue salvar. Então, mais uma vez, vem de pertinho de novo. Esse aqui tá com 9. Vamos de novo. Aperta, 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 aperta um pouquinho. Parou, dá uma giradinha. Opa! Tira o excesso, vira ao contrário. Deu 25 certinho, eu tô boa hoje, hein? Esse daqui vai ser mais chatinho, porque ele tá quebrado em 4 partes. Mas, ó, a gente empurra um pouquinho pra lá e vem fazendo um enxertozinho, ó. Vem colando. Bem artesanal, bem trabalhoso. Esse daqui eu acho que é daqui... Não, é daqui. Acho que minha mão tá na frente, né? Aqui... E tem a última partezinha que está aqui. Pronto. Nossa, Júlia, ficou feio. Gente, isso aqui vai ficar dentro do brigadeiro. Não tem problema, tá? Ó, peguei na mão, vou colocar aqui e deixa congelar. Vou levar logo pro meu freezer para isso aqui não derreter, tá? E é isso, assim eu vou fazer com todos os biscoitos, mas é possível a gente recuperar o biscoito Oreo quebrado também. Antes da gente passar para a próxima etapa, a gente entendeu que é melhor também fazer um ângulo de longe para vocês verem como funcionam as minhas mãos, né, enquanto eu tô fazendo, porque o outro ficou muito aproximado. Então eu tenho aqui o meu biscoito, eu vou colocar a Nutella, como eu fiz com todos os outros. E ó, eu levanto aqui e trago para cá. E aqui eu já tiro o excesso, viro de cabeça para baixo, sempre dando um nozinho aqui para a Nutella não entornar. E passo para outra mão porque eu sou destra. Então eu tenho mais firmeza em fazer com a mão direita essa parte de pegar o biscoito Oreo, tá? E aí eu vou achar o ladinho melhor que dá para tirar e vou trazer para cá. Tá dando para ver? Vou colocar aqui, ó. Sujou a minha mão. Ah, que pecado. Problema nenhum. A gente limpa e vai congelar da mesma maneira. Agora que a gente já iniciou o preparo da Nutella, que tá lá congelando dentro do nosso freezer, a gente vai pro brigadeiro de leite ninho. Aqui eu não fiz o processo do brigadeiro de leite ninho do zero, porque todo mundo já sabe fazer um brigadeiro de leite ninho. Você vai encontrar a receita aqui na descrição, mas é ponto de enrolar. Então é aquele último ponto, não é ponto de recheio. Você pode até deixar um pouquinho mais cremoso e ele tá gelado. Por que que eu gosto de bolear o brigadeiro com ele gelado? Porque vai trazer uma firmeza maior, até pra gente depois juntar quando a gente estiver finalizando o nosso brigadeiro. Então eu trabalho com o brigadeiro gelado. Ele ficou na geladeira, tá completamente gelado e agora a gente vai poder utilizar. O que que eu vou fazer aqui? As bolinhas de brigadeiro, cada uma com 30 gramas. Por que que eu faço com 30 gramas? Porque fica um tamanho bem gigantão, porque o peso final do nosso bombom Oreo vai ser de 100 gramas. Então é exatamente a medida certinha para a gente chegar nesse peso final. E ele causa esse espanto, né, na clientela, porque ele é realmente gigantão. As pessoas, os clientes, eles não esperam que seja tão grande. E eu acho que esse é um diferencial também. Então agora a gente vai fazer as bolinhas, eu vou porcionar todas elas e depois a gente passa para a próxima etapa. Agora eu aproximei a câmera bem de pertinho aqui, mostrando só a bancada, porque aqui é naipe Ana Maria Braga, eu gosto que vocês vejam os detalhes para não ficar nenhum tipo de dúvida. É assim que eu ensino, tudo dentro de metodologia minha, dentro de curso, então aqui no YouTube também vai funcionar dessa maneira. Primeira coisa, higiene. Eu gosto de colocar um plástico filme porque brigadeiro faz aquela lambançazinha. Então depois, para facilitar a nossa vida, né, para lavar as coisas, eu só jogo o plástico filme fora. Então já encapei a minha balança, tá aqui. Tenho 2 colheres médias, porque a bolotinha, né, de 30 gramas ela é maior. Meu brigadeiro sempre com plásticozinho para não ressecar, então depois que saiu da panela
Já coloquei o plástico e agora não tem segredo. Eu vou passar manteiga nas mãos e vou fazer as bolinhas. Balança tarada aqui, só uma dica importante, tá? Cuidado com o plástico filme. Se você apertar demais, vai ficar dando diferença aqui na hora da numeração. Então a gente tem que deixar esse plástico filme mais folgadinho. Pois bem, já apertei aqui o botãozinho da tara. Vamos fazer bolinhas de 30 gramas, normalmente dá uma colher dessa aqui cheia. E o que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo é a questão da produtividade, né? Da gente trabalhar com uma organização, com uma escala. Por que que eu boto assim? Porque ao invés de eu ficar enrolando uma por uma, eu vou fazer várias bolinhas de 30 gramas. E só quando a minha balança encher, que eu vou parar e enrolar na minha mão as bolinhas. Ó, 30 gramas. Não preciso nem ir tarando, eu vou colocando. Aí vai 30, 60, agora 90, mais uma. E vou colocar mais umazinha, pra gente inteirar 120 gramas. Tenho 5 bolinhas aqui, elas são bem grandonas, né, como eu falei pra vocês. E aqui não tem segredo, vou enrolar essas bolinhas. E aqui eu já tenho um tabuleiro encapado com papel alumínio. Por que eu gosto de usar o papel alumínio? Porque depois, na hora que a gente for banhar o chocolate, esse bombom no chocolate, a gente já vai colocar esse chocolate para endurecer no próprio papel alumínio. Então a gente não fica usando várias formas diferentes, tá? Vocês vão ver aqui a linha de produção. Então agora eu vou enrolar todas as bolinhas. Aqui está num ponto mais cremoso. Se você não tem prática, se você nunca fez esse bombom, dê realmente um ponto de brigadeiro mais durinho, porque quanto mais durinho for aqui, mais fácil fica na hora de banhar, porque se tiver cremoso demais, a colher, ela vai ficar espetando, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vou ficar espetando o nosso bombom e vira um pequeno caos no meio do chocolate. Então agora é isso, né? Vou aparecer com as bolinhas magicamente todas enroladas. Magicamente, nossas 32 bolinhas já enroladas com essa receita que eu tô ensinando pra vocês, ou seja, a gente vai conseguir produzir 16 unidades do nosso bombom Oreo gigante. Agora, eu já peguei esse potinho e eu vou retirar do freezer o Oreo com a Nutella congelada de 5 em 5. Por que que eu não aconselho mais? Porque se você é iniciante, se você já tem prática, tudo bem, mas se você está começando, a Nutella ela vai derreter rápido, principalmente se você não estiver num ambiente climatizado. Aqui eu tenho ar-condicionado, mas você pode não ter aí no seu espaço. Então a gente vai pegando de 5 em 5, que é um bom tempo para a gente colocar o brigadeiro, e aí a gente vai no freezer e pega mais 5 e assim sucessivamente. Já com a nossa Nutella separada aqui, eu vou fazer várias vezes, tá? Para vocês verem. Eu abro a primeira bolinha, pego outra bolinha e abro na frente da minha mão também. Sempre deixo as duas já abertinhas pra gente conseguir juntar. Vou pegar um Oreo, colocar no meio, vou trazer a outra, vou botar em cima e aqui a gente vai fechar. Então a gente vai dando uma apertadinha. Diferente de outros Oreos que a gente vê por aí, eu não boto só em cima, eu boto ele realmente recheado. E aí, ó, a gente vai dando uma giradinha para ir acertando aqui. Não precisa ficar perfeito, a ideia é ele ficar realmente meio rústico, meio bruto. A gente só não pode deixar o Oreo aparecendo muito. Exemplo, o que que não pode acontecer? Isso aqui. Porque essa Nutella ela vai começar a derreter. E se ela derreter, isso aqui vira um caos. Então a gente sempre deixa o brigadeiro fechando bem e protegendo, criando realmente uma barreira, tá? E aqui você decide se você quer fazer ele mais gordinho, menos gordinho, mas basicamente é isso aqui que a gente precisa. Fiz o primeiro, vou colocar aqui no meu próprio papel alumínio mesmo. Vamos fazer o outro, sempre com manteiga na mão, para o brigadeiro não agarrar, ainda mais esse daqui que tá cremoso. Vou pegar mais 2 bolinhas e vou fazer mais um junto com vocês. Boto o Oreo, dá uma leve apertadinha, boto outro. E junta as duas partes. Com a própria mão. Aqui você vai pegando o seu jeito, tá, gente? Não tem muito segredo, não. O nome disso aqui é ir praticando. Inclusive, eu tenho um maior tempão que eu não faço. Ó, bem bonitinho, bem gordinho. Isso aqui faz um sucesso. E agora eu já tenho 3. Vou terminar de fazer com os outros, porque eu acho que 3 já foi suficiente para vocês aprenderem.
E depois a gente vai passar para a parte do chocolate branco. Chegamos na parte do chocolate, uma das partes que eu mais amo. E antes da gente iniciar o processo de temperagem, eu quero falar um pouco sobre essa parte. Bom, a primeira coisa, aqui eu uso chocolate branco, mas você pode utilizar chocolate preto, fica a seu gosto. Mas a combinação com óleo, eu indico que realmente você use chocolate branco. Aqui eu uso a marca Nestlé, eu compro em barra, então não é em gotas, e normalmente ele vem sempre meio empelotado. Todos esses anos de confeitaria, eu trabalho com Nestlé por muitos anos e sempre vem. Se vier muito empelotado e o seu chocolate não estiver derretendo, você pode passar esse chocolate no mixer, porque aí ele volta. Outra coisa importante é o Oreo. Aqui não é Oreo no caso, por isso que a descrição do produto é banhado no chocolate branco com cookies, com pedaços de biscoito. Eu não especifico que a cobertura de chocolate também leva Oreo. Porque aqui eu encontro com o meu fornecedor esse negresco já picado, já triturado. Eu compro ele assim, o pacote de 1 kg. Então isso facilita muito numa linha de produção. Por isso que eu já utilizo. A gente vai colocar cerca de 10% para a quantidade de chocolate que eu coloquei. E aí eu vou ver se para mim tá bom, se eu quero com mais biscoito, com menos biscoito. Agora, mesmo ele empelotado, se você não quiser passar no mixer, não tem problema. Porque como a gente coloca o biscoito, a gente não precisa desse chocolate tão lisinho. Uma outra possibilidade, se você não quiser passar no mix para voltar com esse chocolate, se ele estiver muito denso, se ele estiver muito assim, muito duro, né, não fluido, a gente pode adicionar manteiga de cacau, que é o Micrio. A gente adiciona uma porcentagem aqui que normalmente indica na embalagem e a gente consegue devolver a fluidez, porque quando a gente vai banhar um produto, quanto mais fluido esse chocolate, melhor. No picolé, por exemplo, esse hype do picolé que teve, a gente adiciona óleo de coco sem gosto, mas até o óleo mesmo de cozinha a gente pode adicionar. Só que aqui eu vou fazer temperagem. No picolé, esse chocolate fica o tempo inteiro no freezer. Aqui não, esse produto normalmente fica na minha vitrine, exposto ali na minha prateleira, então ele não fica refrigerado nem congelado necessariamente. Ou seja, se eu colocar óleo ou qualquer coisa aqui, sem ser manteiga de cacau, esse chocolate vai derreter, ele vai perder a temperagem dele. Então por isso que eu faço mesmo com ele grossinho. E sinceramente meus clientes amam, porque fica naquela pegada meio rústica. Outro ponto importante é que quando eu comecei há mais de 8 anos atrás, eu não sabia temperar chocolate. Eu sei temperar mesmo, tenho prática de uns 5 anos, 6 anos pra cá. Na época, o que eu fazia? Utilizava cobertura fracionada. Então não tem problema, tá? Você não precisa trabalhar com chocolate nobre. Quando que você vai trabalhar com chocolate nobre? Quando o seu público pagar, porque encarece muito o valor do nosso produto final, lá na parte da precificação. Também quando você dominar alguma técnica, né, de temperagem de chocolate, seja por tablagem, que é o que a gente vai fazer aqui, ou por adição, ou até com o próprio Micrio. Eu não vou me aprofundar na questão da temperagem do chocolate, só vou falar como que eu faço, mas meu intuito aqui não é ensinar sobre chocolate, é realmente para vocês terminarem o bombom. Mas não tenham preconceitos de trabalhar, escolha uma boa cobertura fracionada se você optar por essa opção, porque o biscoito ele entra, então assim, também não fica um gosto, nossa, super aparente. E outra, a maioria dos nossos clientes, não necessariamente eles sabem identificar no meio da Nutella, do brigadeiro, nossa, Julie, isso aqui é cobertura, esse aqui é chocolate. Nosso cliente precisa ter um paladar muito apurado para ele entender. O que a gente não pode é fazer propaganda enganosa. Então, se você utiliza cobertura fracionada, você não vai escrever na descrição do seu produto que você usa chocolate nobre branco. Não precisa colocar que usa a cobertura também. É só não escrever. A gente só não pode mentir se o nosso cliente perguntar ou algo do tipo, porque isso é feio, né? Não é legal, não é profissional. Então, agora eu vou fazer a temperagem do nosso chocolate branco. Eu já derreti ele no micro-ondas. A gente derrete entre 40 e 50 graus, ou seja, acima de 40 graus, abaixo de 50 graus, tá? Não pode passar dessa temperatura. Aqui eu derreti mais ou menos a 45 graus. Vou jogar aqui na minha bancada, no meu ambiente climatizado. Não tô utilizando pedra, porque aqui na minha produção eu não tenho, mas eu vou fazer na bancada de inox mesmo e dá super certo. Foi assim que eu trabalhei na Páscoa e vendi milhares e milhares de ovos. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho desse processo mais de perto. Agora eu vou jogar meu chocolate aqui na bancada. Eu só adiciono o negresco depois que eu devolver esse chocolate aqui para minha tigela, tá? Por quê? Porque senão atrapalha a gente a passar o chocolate aqui na bancada. Isso aqui é uma espátula que eu chamo de rim, porque ela não é barata. Tá vendo que ele tá todo empelotadinho?
Só que de eu fazer esse processo de tablagem, ele já vai sumir e desaparecer um pouco. Mas foi o que eu falei, se você realmente quiser esse lisinho, você pode passar num mixer ou num mini processador. E aqui a gente vai medindo. Qual a temperatura que a gente quer chegar desse chocolate? Até 29,5. Ele está em 36 graus. Então, eu vou continuar fazendo esse processo até chegar na temperatura. Agora, nosso chocolate já chegou a 30 graus, ou seja, já posso começar a tirar ele da bancada, que só nesse devolver para o pote, ele acaba de chegar no 29,5. E olha só que só de temperar, as pelotinhas sumiram. Olha como o nosso chocolate ele já tá mais lisinho do que estava no início do vídeo e como é que ele já tá mais fluido, ou seja, não adicionei nada e naturalmente ele saiu só pela temperagem. Aqui agora eu vou tirar meu chocolate. Aquela parte que a galera faz uma lambança. Já com o meu chocolate temperado, eu tenho o negresco que eu vou adicionar. Tô com o meu soprador térmico porque a gente vai fazer o gerenciamento desse chocolate. O que que isso significa? Aqui é um ambiente climatizado, então esse chocolate ele vai baixando a temperatura e ele vai endurecendo. Então toda vez que ele começar a ficar muito denso, muito duro, e eu quero que ele volte a estar mais fluido, como esse exemplo aqui, eu uso o meu soprador. A única regra é que você não pode ultrapassar a temperatura limite que a gente desceu a temperatura, que é 29,5. Então, tá com 27 graus, a gente pode aquecer até 29,5 de novo. Só tenta sempre não ultrapassar para não estragar a nossa temperagem, tá? Então, aqui eu vou adicionar o negresco, vou colocar aos poucos para ver se eu não exagerei, mas tô vendo que não. Até porque isso aqui deixa o nosso chocolate super gostoso. Agora, chegando na etapa final do nosso bombom de Oreo, eu sempre gosto de pensar numa linha de produção, porque a gente consegue ter processos mais bem definidos, inclusive para quando a gente tiver que delegar, caso você venha a ter funcionários, ou se você já tem. Então, sempre tem uma linha de raciocínio para as coisas fluírem melhor dentro da cozinha. Mesmo que hoje você não tenha, eu desejo muito que você cresça, expanda o seu negócio e faça muito sucesso com esse bombom. Então aqui eu tenho todos os bombons prontos, eles estão gelados e aqui é um ambiente climatizado, ou seja, a gente diminui a chance do choque térmico no chocolate quente. Se a gente não tiver no ambiente climatizado, pode acontecer de quando a gente banhar e esse bombom estiver gelado, ele rachar, o que também não é um problema, porque o produto é rústico, tá? Ninguém se importa com isso, mas se você não quiser que isso aconteça, talvez o seu bombom precise estar em temperatura ambiente, tá? Agora eu vou banhar, vou utilizar uma colher, eu tenho essa colher há anos na minha empresa, porque sabe quando você pega, assim, acha que só funciona com essa colher, é um pouco desse sentimento com essa colher. Ela precisa ser uma colher de sopa, tá? Uma colher bacana, não muito encurvada, vou mostrar de pertinho. E aqui eu vou jogar o bombom no chocolate, vou virar, sempre olhando se o chocolate cobriu ele todo, porque que não pode ficar a brigadeiro aparecendo. Porque esse chocolate cria uma películazinha no nosso brigadeiro, o que ajuda a aumentar a durabilidade do nosso brigadeiro, para ele não cristalizar, para ele não açucarar tão rápido assim. É claro que não é só isso que vai interferir, mas ajuda bastante. Então, vou colocar o bombom, agora eu vou trazer a câmera de pertinho. Tô com 2 tabuleiros, um para eu pegar e o outro já para eu colocar. Poderia, ao invés do lugar do papel alumínio, estar utilizando um tapete de silicone, um papel manteiga, é o que você tiver e o que for melhor para você. O processo a gente vai jogar o nosso bombom aqui, vai pegar o chocolate e vai cobrir. Cobriu, a gente vai com a colher pescar ele aqui dentro. Ó, aqui ficou sem, a gente vai de novo. A gente vai dar umas batidinhas para tirar o excesso. Vai raspar aqui no canto do pote. E temos um bombom. Quando eu trouxer aqui para esse tabuleiro, vou colocar aqui atrás para facilitar, eu viro de cabeça para baixo e espero ele soltar. E aí eu dou aquela observada se algum lugar ficou com buraco, mas basicamente a gente já tem o nosso bombom mega rústico.
E aí eu vou fazer isso com todos os bombons. Então eu vou fazer mais alguns aqui para vocês observarem o movimento, quais as problemáticas que vocês podem enfrentar nessa hora. Se esse brigadeiro estiver muito mole, essa colher ela vai entrar no seu brigadeiro e aí pode acontecer da Nutella rachar, mas assim, aqui é meio que nessa coisa de ser rústico, por isso que ele não é para ser um produto super assim, bem acabado no sentido de lisinho. E aí a gente tem esse biscoito negresco que facilita esse aspecto mais bruto, justamente para facilitar aqui na hora de banhar. Ó, a gente sempre bota um pouquinho de chocolate onde vê que não tem. E ele vai ficando bem bonitão. Gente, isso aqui é a perdição. Isso aqui é maravilhoso. E com certeza vai sobrar chocolate desses 16 bombons da quantidade que eu escrevi aqui na descrição. Por quê? Porque a gente precisa ter chocolate a mais pra gente poder fazer esse processo de jogar o bombom. Se o chocolate tiver muita conta certa, você não vai ter chocolate pra jogar em cima, tá? Então, você vai ter dificuldade. Viro. E dou aquela observada se sem algum buraquinho, sempre observando. Tem tanto tempo que eu faço esse bombom, mas a gente nunca perde a prática, não é verdade? Desde que eu tive filho e voltei a trabalhar de dentro de casa, né? Eu já não faço linha de produção há algum tempo, há mais de um ano, inclusive. É legal ver que a gente não perde a prática. Já tenho encomendas desse bombom para amanhã, foi só eu postar nos stories que bombou. O próximo take eu vou fazer bem de pertinho. O que pode acontecer também é de vez em quando o ninho sujar a colher, tá? A gente pode pegar um papelzinho, limpar, joga chocolate por cima, sempre cobrindo ele todo. Pesca ele aqui por baixo, bate bem, limpa. Bate de novo, que a gente quer que essa casquinha não fique tão grossa. Primeiro, para não ficar uma casquinha super grossa na boca do nosso cliente. E segundo, a nível de precificação, porque chocolate está nas alturas e a gente precisa ter uma noção na hora que a gente for precificar, mas eu vou dar toda essa ficha técnica para vocês, tá? Mais esse. Agora eu vou terminar de fazer os meus bombons e já volto para a gente falar sobre congelamento. Eu quis fazer mais um bem de pertinho para vocês, porque eu acho que facilita. Ó, você vê que o chocolate, por causa do ar-condicionado, ele já vai perdendo a fluidez. Mas ainda assim a gente consegue trabalhar. A gente tira o excesso. Aqui eu fazendo, eu sei que parece super fácil. Se vocês tiverem dificuldade, pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês. Ó, a gente puxa pra cá, vê se tem buraco. É a questão da prática mesmo. Quando vocês fizerem, vocês vão ver que algumas dificuldadezinhas vocês vão ter. Chegamos na etapa das embalagens e como apresentar esse bombom para os nossos clientes. Esse vídeo está sendo incrível, foi uma verdadeira aula, na verdade. Agora eu trouxe aqui para vocês, já coloquei todos os bombons numa bandeja organizados, para vocês verem de pertinho como fica o aspecto dele, ó. Alguns ficam com menos biscoito em cima, outros já ficam mais assim com esse aspecto mais rústico, mais bruto, então depende muito, mas esse crocante aqui no chocolate fica divino. E aqui eu trouxe duas opções para vocês, ou no papel chumbo, essa daqui eu coloquei com o meu nome na parte de baixo, na parte inferior. Aqui eu indico para quem vai colocar dentro de uma caixinha, alguma coisa do tipo, porque realmente como leva esse biscoito crocante, ele fica todo espigadinho, né, como se fossem uns espinhozinhos. Então, pro papel chumbo, acaba que ele não é aquele chocolate lisinho que é fácil de colocar o papel chumbo, como, por exemplo, uma casca de Páscoa. Outra opção é o papel celofane, que a gente utiliza para brownie. A única coisa que eu indico que eu não tinha aqui é a utilização de um durex colorido, porque era uma queixa dos meus clientes, depois de um tempo eu adotei, né? Então tudo que eu trabalho com papel celofane, eu boto o durex colorido para o cliente saber onde ele consegue abrir. Então fica a dica para vocês também. Mas ó, pode ser no papel celofane. Aqui é uma questão de gosto. É claro que o papel chumbo, ele protege melhor o nosso chocolate. Então, se o seu produto ele demora a sair, você não tem uma
clientela tão, digamos assim, grande, né, a ponto de vender muitas unidades por dia, apesar que a gente vai falar sobre o congelamento, mas se você tem uma rotatividade grande, consegue vender uma quantidade legal e esse produto não fica muito tempo parado na sua prateleira, tranquilamente você pode usar o papel celofane. Vai do gosto, de como vocês querem apresentar, enfim, as possibilidades são infinitas. Falando sobre congelamento, sim, eu congelo chocolate. Todo mundo sabe que eu falo de congelamento há quase 10 anos nas redes sociais, sou a maior defensora, inclusive sempre falo que quem não congela não cresce, por isso mesmo o chocolate também é possível congelar. Eu vou mostrar para vocês como eu faço no papel filme e como você faz o processo de descongelamento. Por quê? Por que é bom congelar os nossos produtos? Pra gente não perder o processo de validade, porque congelar você basicamente para com o processo de envelhecimento, você breca, né, esse processo. E aí você mantém a qualidade, você mantém a textura, o sabor, que é muito melhor do que você deixar esse seu produto ali por 5, 6, 7 dias em cima da sua prateleira, sendo que o seu cliente não comprou. E aí quando ele for consumir, a qualidade já não é a mesma. Então se você ainda tem algum tipo de preconceito com o congelamento, não tenha, porque ele é maravilhoso. Para acelerar nosso vídeo, eu já adiantei toda a etapa de preparo do produto para o congelamento. Então tem aqui os bombons que eu embalei de 4 em 4. Isso você que decide, tá? De quantos você quer embalar. Aqui, pensando no espaço que eu tenho dentro do meu freezer. Todos eles aqui dentro estão no papel celofane de maneira individual. O que vocês precisam saber sobre congelamento para esse produto? Não tem como economizar no plástico filme. Congelamento, a gente precisa de plástico filme. Por quê? Porque o nosso produto não pode, de maneira nenhuma, ter contato com a umidade, principalmente o chocolate. A gente também precisa ter cuidado com contaminação cruzada, pensar na segurança do alimento, porque a gente está vendendo esse produto para um cliente, ele vai consumir, então a gente tem que ter esse cuidado redobrado. Por que eu falo de contaminação cruzada? Principalmente se você trabalha dentro de casa e não tem um freezer exclusivo para confeitaria. Quando eu tive minha primeira loja, era uma loja pequena, mas uma loja dividida, então tinha um espaço só para cozinha, tinha um espaço para retirada do cliente, então os ambientes eles eram completamente separados, com portas, e a gente teve toda uma contaminação que eu tive que jogar mais de 100 bombons no lixo. Porque o que aconteceu? Na época, estava tendo uma reforma na parte que os clientes acessavam, longe da cozinha. Só que nem o meu pintor, nem eu, na época, sem experiência, a gente não teve a percepção de comprar uma tinta específica. E quando ele foi pintar a porta do banheiro nessa reforma, eu acho que a tinta era à base de óleo, eu sei que tinha um cheiro muito forte. Enfim, como é que a gente descobriu? Meu cliente, meu melhor cliente na época, que comprava bombom toda semana, comprou e falou assim: Julie, me mandou uma mensagem falando: olha, eu acho que tem alguma coisa de errado no bombom, porque tá com gosto estranho, não tá no seu padrão. E aí todo mundo começou a experimentar e realmente, quando a gente comia, o gosto, enfim, não tinha como comer. E aí tudo foi pro lixo e assim, foi uma grande tristeza, mas faz parte do processo, né? Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação assim, mas a gente tem que ter esse cuidado realmente com essa contaminação, não só nos ambientes externos, mas também dentro do nosso equipamento, dentro do nosso freezer. Voltando pro congelamento, eu quero falar sobre o processo de etiquetagem, que depois do plástico filme e da umidade é a parte mais importante. Não existe possibilidade de você hoje ter um produto dentro do seu freezer que não tenha data de fabricação e data de validade. Isso é assim, primordial, é passo básico, e se hoje você não faz isso, você está trabalhando no amadorismo. Então tome vergonha e vá colocar data em todos os seus produtos. Por quê? Porque você precisa ter esse controle. A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo dentro do empreendedorismo. Se você deixar para confiar na sua mente do dia que aquilo foi fabricado, você se perde no meio daquela confusão e você precisa começar a trabalhar com profissionalismo, porque apesar de hoje, talvez você ainda estar dentro de casa, se você não tem loja, um espaço físico, eu penso que você está trabalhando para avançar, para criar. Ah, Júlia, eu não penso em ter loja. Não importa, você precisa trabalhar com o mesmo profissionalismo, mesmo que você nunca saia de dentro de casa, porque eu acredito que você se importa com o seu cliente. Então, aqui eu vou falar profissionalmente como a gente faz, e para quem não quer investir em adesivo, em etiqueta, que a gente também consegue fazer com essa fita de pintura que a gente compra em qualquer casa de construção. Quando eu falo de loja, fiscalização, tá? Um controle maior, um profissionalismo mesmo, a gente precisa ter essas etiquetas em todos os produtos. Não só
no freezer, mas na geladeira também, tá? Então, nas minhas lojas, dentro das cozinhas e das operações que eu já trabalhei, eu sempre trabalhava com essas etiquetas, que tem a data de fabricação, o nome do produto, se ele é refrigerado, congelado ou em temperatura ambiente, a validade, o lote, dependendo do produto que você faz, fabricante e o responsável, ou seja, quem embalou esse produto e colocou no freezer. Isso aqui é mais a nível profissional. Se você trabalha sozinho na cozinha da sua casa, uma simples fita crepe, tá? Atende a sua necessidade, você coloca o nome do produto, a data que foi fabricado e a data de validade. Então, meu produto tem 3 meses, você vai colocar a data 3 meses para frente. Julie, qual é a data, qual é a validade dentro do nosso freezer? Depende do seu equipamento. Freezers, que aquele de geladeira, que ele não é totalmente só freezer, ele costuma ter uma temperatura mais baixa, então ele vai ter uma validade de 7 a 30 dias. Se você já tem aquele freezer individual que chega a menos de 18 graus, você já vai ter uma validade de até 90 dias. Aqui, basicamente, meus produtos nunca duram 90 dias. Até porque, assim, a gente monta um cardápio de uma forma inteligente para que esses produtos não fiquem encalhados ali. Se você tá com um produto que toda hora tá ficando mais de 90 dias no seu freezer, talvez seja o momento de você repensar se ainda vale a pena manter esse produto no cardápio. Mas o que eu queria trazer de congelamento para vocês é isso. E o processo de descongelamento. Quando a gente retira, então, vou descongelar o meu bombom, vou tirar esse pacotinho do meu freezer. O ideal, o certo, é você sempre deixar o seu produto descongelar na geladeira, para não ter esse choque, essa mudança brusca de temperatura que a gente chama de choque térmico, principalmente falando de chocolate. Então, o ideal é você tirar do freezer, passar para a geladeira, deixar umas horas na geladeira para depois trazer para a temperatura ambiente. É claro que na correria nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, dá para você tirar do freezer também, já trazer para a temperatura ambiente. Normalmente eu sempre estou num ambiente climatizado. Então o meu chocolate ele não sua, não tem nenhum processo desse tipo, ou seja, não afeta a qualidade dele de nenhuma maneira. Eu deixo ele dentro do plástico filme até ele descongelar, e só quando eu vejo que o produto já descongelou por completo que eu retiro o plástico filme. E aí a gente já pode vender. Depois de todas essas informações, deu para perceber que eu sou uma grande defensora do congelamento e por isso mesmo eu já trabalho através desse método há mais de 15 anos. Tenho até um curso que chama Congelamento Inteligente, onde você encontra toda a minha metodologia num único lugar. Se você se interessar, vou deixar o link aqui na bio. Mas depois de a gente falar sobre congelamento, a gente precisa pensar em precificação. E qual foi o intuito desse vídeo? Trazer um produto que você consiga para ontem vender aí dentro da sua cozinha, dentro da sua empresa, para você levantar um caixa e começar a mudar a sua realidade. Então eu quis trazer um produto validado, comercial, porque ninho com Nutella sempre é comercial. Então eu vou trazer vocês um pouquinho lá para dentro da minha planilha para vocês verem como é fácil essa parte. Agora que dentro da minha planilha dos sonhos, eu sou suspeita, mas eu amo essa ferramenta que eu desenvolvi. Depois de anos na confeitaria, eu nunca encontrava uma planilha decente que realmente atendesse todas as minhas necessidades e por isso mesmo eu desenvolvi essa planilha. Então, a intenção dela era não parecer uma planilha inicialmente, por isso ela tem esse layout, essa interface que parece mais um sistema, porque precificação não é fácil para todo mundo, então o que a gente puder facilitar, melhor. Então, aqui na parte de ingredientes, ela é toda automatizada. Uma vez que a gente altera, por exemplo, o preço de um produto, o meu açúcar aumentou no mercado, e você tem açúcar cadastrado em 50 produtos diferentes, você não precisa atualizar manualmente cada produto, tá? Só mudando aqui, ela já atualiza automaticamente em todos os produtos do seu cardápio. Falando do nosso bombom Oreo, eu vou mostrar mais ou menos a precificação, não do valor exato, eu vou usar valores fictícios, porque a minha intenção não é que vocês copiem ou usem os valores daqui como base, porque a precificação é algo completamente individual, que precisa ser levado em consideração os seus custos operacionais, seus custos fixos, então não seria correto eu trazer um valor de, olha, você tem que vender por tanto, porque cada lugar, cada região do Brasil vai ter valores diferentes de insumos também, tá? Então aqui é só para vocês visualizarem como ela funciona. Então eu tenho aqui meu bombom Oreo com Nutella, que aqui dentro de ficha de manipulação eu já fiz a precificação do meu brigadeiro de leite em pó, da minha base de chocolate com negresco, e o legal daqui é que você consegue descobrir o preço de um produto. Então, por exemplo, uma unidade no caso, você não precisa fazer a receita inteira e aí no final você dividir pelo número de unidades que dão. Muitas planilhas funcionam assim.
assim, né? Aqui não, você consegue descobrir o valor unitário de um produto. Então, vamos supor que você utilizou 100 gramas de brigadeiro de leite em pó, dois biscoitos, aqui no caso vou colocar 18, porque seriam 2 biscoitos, Nutella, chocolate branco, enfim, você teria um CMV de 10,56 nesse exemplo aqui. CMV é o custo da mercadoria vendida, até quanto você gastou de material, mais embalagem, porque tem como você colocar embalagem aqui na parte de baixo. Então, vamos fazer do picolé de maracujá, por exemplo, quando a gente vem aqui para o preço de venda, aqui na ficha técnica final, ele já traz automaticamente o CMV mais embalagem do meu produto, que é de 4,73. Aí eu tenho um percentual de 33% do RDL. O que é esse RDL? É a porcentagem dos nossos custos operacionais que a gente fez aqui dentro de receita do lucro. Então lá você consegue colocar seus custos fixos e variáveis, taxa de cartão, imposto, enfim, tudo. E aí ele traz aqui a parte do lucro. Quanto você quer ter de margem de lucro no seu produto? Tu quer ter 40%? Ah, então vende a 17,51. Não, eu quero, acho que 17,51 tá caro pro meu público, eu quero 35% de lucro. E aí ele já traz o valor de 14,77. Então você consegue brincar com essa porcentagem. Porque vale lembrar que dentro de precificação, dentro de 100%, não existe uma margem de lucro maior que 100%. Você precisa levar em consideração 3 porcentagens. A porcentagem do seu CMV, que é esse valor aqui, depois a porcentagem dos seus custos operacionais, mais a margem de lucro. Se você somar essas porcentagens, vai dar os 100%. Eu falo de tudo isso dentro do meu curso de precificação, inclusive com essa planilha maravilhosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que se interessa, mas realmente é um divisor de águas porque traz uma facilidade gigantesca dentro aí da sua operação, porque por aqui é maravilhoso, funciona, minhas alunas amam e eu não poderia deixar de mostrar isso para vocês. Agora a gente vai para a parte final do nosso vídeo. Para finalizar o nosso vídeo, depois dessa grandíssima aula, é claro que eu vou abrir um junto com vocês. Lembra que eu falei sobre o Durex colorido? É justamente para esse momento facilitar abrir. Vou dar uma mordida. Olha, para vocês verem, ele é bem grandão quando a gente coloca na mão. Ó, ele ficou mais ou menos com 120 gramas, 110. Vou dar uma mordidona. Ah. Gente, isso aqui é um espetáculo. Se você não é muito formiguinha, tranquilamente dá para 2 pessoas, mas sinceramente meus clientes amassam um inteiro desse daqui. Mostra de pertinho para elas também esse daqui que tá na bancada. As camadas perfeitas para quando você for fazer uma foto, você consegue apertar um pouquinho pra Nutella sair. Maravilhoso. Gente, eu ia cortar o último vídeo, vocês viram que meu dente ficou todo preto no biscoito Oreo. E assim, não deu nem pra disfarçar. Só que o vídeo ficou bom. Isso aqui é a vida real, entendeu? Quando a gente dá uma mordidona gostosa, é assim que acontece mesmo. Então eu vou deixar o vídeo mesmo eu com o dente preto, porque enfim, porque eu quero, né, amor? A gente riu pra caramba aqui atrás das câmeras quando a gente foi assistir o vídeo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. E se vocês começarem a vender, começar a vender muito, me conta, me manda mensagem que eu vou gostar muito de saber. Um beijo pra vocês, tchau!